Fala galera! Apesar de não ser 100% fiel aos acontecimentos, produções cinematográficas sobre serial killers do mundo real, quando se trata de meter medo, já começam com uma grande vantagem. Basta logo no comecinho aparecer a informação baseado em fatos pra gente tremer nas bases. Sendo assim, prepare o seu psicológico, porque nesse vídeo vou lhe apresentar 5 filmes sobre serial killers de verdade. Vem comigo que está começando o Horrorpédio. Antes da gente chegar às vias de fato, saiba que essa lista foi elaborada não levando em conta se um filme é melhor do que o outro, e sim o grau de periculosidade dos criminosos citados. À medida que o ranking for subindo, a coisa vai ficando mais cabulosa. Achei esse critério mais legal, porque além dos longas-metragens, darei também dicas de séries e livros que complementam as histórias dos serial killers. Apesar de existir relatos de assassinos seriais 100, 200 anos atrás, o estudo sobre esse tipo de criminoso é relativamente recente, coisa de 50 anos pra cá. O termo serial killer, inclusive, só passou a ser utilizado a partir de meados da década de 1970. Até então, esses homicídios eram chamados de assassinatos estranhos. Quem cunhou o termo foi o Robert Ressler, agente do FBI. A minissérie Mindhunter da Netflix é inspirada nos casos do Ressler e em suas muitas pesquisas para tentar entender a mente desvairada desses monstros. A Dark Side Books publicou 2 livros escritos por esse criminologista que eu recomendo fortemente: Mindhunter Profile e Mindhunter Profile Volume 2, 2 edições indispensáveis para quem curte True Crime. O volume 1 mostra o Ressler enquanto agente do FBI, tentando desenvolver técnicas e métodos para desvendar crimes brutais, entrevistando serial killers encarcerados, como o gigante Ed Kemper e o famigerado Charles Manson. E o volume 2 traz o cara já aposentado, trabalhando como consultor, ajudando a solucionar crimes não só nos Estados Unidos, como também em outros países, coisa que ele não podia fazer enquanto estava na agência federal. O Ressler passou muitos anos de sua vida estudando e traçando perfis psicológicos de malucos. Quando se trata de serial killer, o homem é uma sumidade no assunto. Inaugurando nosso ranking na 5ª colocação, Dennis Rader, o estrangulador BTK, apelido que ele deu a si mesmo, uma sigla de Bind, Torture and Kill, amarrar, torturar e matar em português. Entre 1974 e 1991, Rader assassinou cerca de 10 pessoas no estado do Kansas e só foi preso 14 anos depois, porque não despertava suspeitas, era o típico cidadão de bem, casado, pai de família, presidente da igreja luterana da sua cidade. O cara gostava de provocar a imprensa, mandar cartinhas com declarações, pistas falsas e charadas, e foi pego num vacilo após entregar um disquete numa emissora de TV, disquete esse que continha vestígios de um arquivo Word escrito por ele. O telefilme Caçada ao Assassino BTK foi realizado às pressas em 2005, logo após o maníaco ser preso. O longa-metragem não é lá essas coisas, mas funciona a título de curiosidade. Porém, por se tratar de uma produção para TV, não pega pesado. Ao contrário de BTK Profile, Máscara da Maldade, livro da Dark Side, que não é uma mera reconstituição do caso, vai muito além, com depoimentos de jornalistas e policiais que estavam ali colados desde o início da investigação até a captura desse infeliz. A capa fantástica que simula uma máscara 3D faz referência à máscara que Dennis Rader costumava usar. Ele gostava de se vestir como suas vítimas e recriar o momento de suas mortes. Na 4ª posição, Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, sujeito responsável pela morte de 17 homens. As histórias a respeito do Dahmer são macabras, não só por envolverem necrofilia e desmembramento, mas também por causa de umas experiências
experiências doentias que ele fazia com as vítimas, tipo furar o crânio da pessoa e despejar água fervente lá dentro. Olha só que crueldade. Já foram feitos alguns filmes sobre o canibal, contando como era seu modus operandi e como ocorreu sua prisão. Porém, nenhuma dessas produções meia-boca, diga-se de passagem, é tão interessante quanto My Friend Dahmer, filme que mostra, que conta a história do Jeffrey quando ele ainda era um adolescente. O longa-metragem é a adaptação da graphic novel escrita por Duff Buckdurf, que em sua juventude foi de fato amigo do Jeffrey Dahmer. A vida familiar complicada, as dificuldades de socialização na escola, o vício em álcool e todos os possíveis fatores que levaram Jeffrey Dahmer a se tornar um serial killer são explorados tanto na graphic novel quanto no longa-metragem, que aqui no Brasil recebeu o título exótico de O Despertar de um Assassino. Em Mindhunter Profile 2 tem uma entrevista do Robert Ressler com o canibal que é de arrepiar os cabelos. O livro traz não só a transcrição dos diálogos dos dois, mas também comentários do Ressler a respeito das respostas do cara. Olha, nesse trecho aqui, assim assado, ele tá mentindo. Assim assado, desculpem o trocadilho. Olha, isso não é um comportamento típico de um serial killer com transtorno borderline. Essa entrevista pra lá de reveladora com o Dahmer e uma outra com o John Wayne Gacy, que eu vou comentar daqui a pouco, já valem o livro inteiro. Chegando na terceira posição, o falastrão Ted Bundy, responsável pela morte de várias jovens em meados da década de 1970. Bonito e carismático, ele não tinha dificuldade de se aproximar de suas vítimas. Quase sempre usava o truque do gesso no braço, abordava as moças em locais públicos alegando estar precisando de ajuda. De bom moço, tinha nada, decapitou 12 mulheres e manteve algumas cabeças como souvenir em seu apartamento. Bundy chegou a cursar psicologia e trabalhar num centro de ajuda para pessoas com depressão. E foi nesse lugar que Anne Rule, a autora de Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, conheceu e fez amizade com o psicopata. A obra é uma senhora biografia sobre esse rapaz boa pinta e inteligente que usou seus dons para o mal. O livro rendeu uma adaptação cinematográfica, batizada aqui no Brasil de Ted Bundy, a Irresistível Face do Mal, protagonizado pelo Zac Efron. Em 2021 saiu outro filme sobre Bundy, No Man of God, onde o Elijah Wood interpreta um analista do FBI que, após visitar o criminoso diversas vezes na cadeia, isso no período em que Bundy já estava no corredor da morte, acaba criando um vínculo de amizade com o serial killer. Quem interpreta Bundy é o pouco conhecido Luck Kirby, que entrega uma performance tão decente quanto Zac Efron. Na segunda colocação, John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Entre 1972 e 1978, fantasiado como palhaço Pogo, Gacy sequestrou, violentou, torturou e matou 33 adolescentes. 26 de suas vítimas o cara enterrou sob o assoalho de sua própria casa. Era considerado cidadão modelo, empresário respeitado, trabalhava como voluntário no hospital e justamente por isso não levantava suspeitas. Terry Sullivan, o promotor que cuidou do caso quando Gacy foi a julgamento, escreveu um livro eletrizante, Killer Clown, Retrato de um Assassino, lançado no Brasil pela Dark Side Books. Além de mostrar todos os desdobramentos que levaram à prisão do assassino, o livro traz uma galeria muito interessante com os palhaços mais sinistros da vida real e dos filmes. Quem sofre de corofobia, com certeza vai urinar nas pernas. Apenas um filme, ou melhor, telefilme sobre psicopata foi realizado até hoje, Gacy, de 2003, que é bem marrom menos. Embora procure ser fiel aos fatos, o ator Mark Holton, que interpreta o personagem título, se esforça bastante, a obra omite muita coisa, por falta de grana, carece de uma produção mais caprichada. Depois de preso, o Gacy se recusou a falar com a mídia, porém abriu uma exceção para o Robert Ressler, e a entrevista, ou melhor, entrevistas,
porque o criminologista se encontrou com o maníaco mais de uma vez, estão em Mindhunter Profile Volume 2. Assim como rolou com o Dahmer, o wrestler vai poligrafando as respostas do serial killer. Não sei nem se esse verbo existe, poligrafar. Isso é verdade, isso aqui já é mentira. Agora ele tá dissimulando, ficou nervoso com a pergunta. O wrestler era foda. Em 2021, o canal Peacock lançou um documentário muito interessante sobre o John Wayne Gacy chamado Devil in Disguise. Doc esse gravado nos anos 90, justamente na época em que o wrestler fez suas entrevistas. Gacy recebeu a injeção letal em 1994. O Terry Sullivan, um dos autores de Killer Clown, aparece no documentário. Se tiver oportunidade, assista, vale a pena. E no primeiríssimo lugar do ranking, Henry Lee Lucas, talvez o mais prolífico serial killer dos Estados Unidos, envolvido em mais de 600 crimes. Eu disse talvez porque, apesar dele ter confessado tudo, alguns dos seus depoimentos não foram confirmados pelas autoridades. Henry disse ter cometido uma morte por semana entre 1975 e 1983. O número é bem absurdo, mas o fato é que a polícia solucionou 213 assassinatos com a ajuda do Lucas. O filme Retrato de um Assassino, de 1986, traz Michael Hooker interpretando o personagem título, sujeito solitário, caladão, pouco instruído, mas muito inteligente quando o assunto era cometer crimes. Henry sabia que se ele desenvolvesse um padrão, um modus operandi, sempre usando facas ou revólveres do mesmo calibre, deixando o corpo sempre na mesma posição, isso levaria a polícia a se interessar mais pelos crimes. Então, volta e meia, ele estava inventando um jeito diferente de despachar suas vítimas. Por se tratar de uma produção independente, sem amarras com estúdios, o longa-metragem pega pesado, com cenas incômodas e perturbadoras. Já comentei sobre Henry no canal, no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. Descobri essa pérola na década de 1990, fuçando numa videolocadora. E, sinceramente, daquela época até hoje, não me recordo de ter visto algo nessa linha de filmes sobre serial killers tão cru, visceral e realista. É preciso ter estômago para suportar a obra. E aí, curtiu a lista? Coloque sua opinião nos comentários. Conhece outras cinebiografias interessantes sobre serial killers do mundo real? Escreva aí também. Mindhunter Profile 1 e Mindhunter Profile 2, assim como todos os outros livros fodásticos que eu mostrei no programa, estão disponíveis no site da Caveira, darksidebooks.com.br. Vou deixar o link de cada um deles na descrição do vídeo. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, isso é importante, ajuda a divulgar o canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!